Ruth, nome moabita que significa amizade. No Antigo Testamento, este vocábulo é encontrado apenas no livro de Ruth, e no Novo Testamento ocorre apenas na genealogia de Jesus Cristo, apresentada por Mateus, capítulo 1, versículo 5. Em ambos os casos, refere-se à mulher moabita que se casou com um israelita que vivia em Moabe, ficou viúva e acompanhou a sogra chamada Noemi, que retornou para a cidade de Belém, em Judá. Ali, posteriormente, casou-se com Boaz e teve um filho. A genealogia no final do livro de Ruth apresenta seu filho como avô de Davi. É notável como Ruth desempenha um papel tão importante e positivo no registro bíblico. Afinal, Israel e Moabe eram inimigos, como consequência dos obstáculos que o primeiro criou para o segundo em sua peregrinação do Sinai para a terra prometida, conforme podemos ver em Números capítulo 22, versículo 25. Deus decretou que nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração. Nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. As diferenças não eram meramente históricas. Os eventos do livro de Ruth aconteceram nos dias em que os juízes julgavam. Ruth capítulo 1, versículo 1. Poucos anos antes desse tempo difícil, os moabitas, sob a liderança de Eglon, tinham invadido e subjugado uma grande parte do território de Israel por 18 anos, conforme podemos ver em Juízes capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, até que Eude, o canhoto, matou este rei e libertou Israel, versículos do 15 ao 29. Depois disso, Moabe submeteu-se a Israel por 80 anos, versículo 30. Embora seja praticamente impossível situar o livro de Ruth dentro da narrativa do de Juízes, devido às prováveis lacunas na genealogia de Ruth, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, é bem possível que as lembranças das antigas e recentes hostilidades não estivessem completamente apagadas, especialmente considerando-se a proibição permanente de Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Em vista disso, a inclusão da história de Ruth, a moabita, nas páginas das Escrituras dificilmente terá outra explicação, senão a da providência de Deus, que evidencia sua graça e habilidade de operar na vida de qualquer pessoa e por meio dela, não importa quais sejam seus antecedentes. É surpreendente o fato de que esta bela narrativa tenha como título o nome de uma estrangeira. Esther e Ruth são os dois únicos livros da Bíblia cujos nomes são de mulheres. Somente essa perspectiva já aumenta seu significado na revelação bíblica e nos propósitos de Deus. A primeira menção do nome desta moabita encontra-se em seu casamento com um dos filhos de Elimeleque e Noemi, Ruth capítulo 1, versículo 4. Somente em Ruth capítulo 4, versículo 10, é revelado que Malom foi seu marido, versículos 2 e 5. Dado o contexto cultural, é bem provável que tal matrimônio fora arranjado por Elimeleque antes de sua morte, Ruth capítulo 1, versículo 3. O falecimento de Malom e Quilion, trágica inesperadamente poucos anos depois da morte de Elimeleque, foi uma circunstância crucial. Ruth capítulo 1, versículos 3 e 5. Ruth, sua sogra Noemi e sua cunhada Orfa ficaram sozinhas na mais completa miséria. Versículos 6 e 7. Quase tão grave quanto essa situação era o problema da viuvez e esterilidade de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 5 e Ruth capítulo 4, versículo 10. A incapacidade para gerar filhos era considerada uma maldição divina em muitas culturas antigas. Além disso, a linhagem familiar não podia ser mantida sem filhos e a esterilidade diminuía drasticamente a possibilidade de um segundo casamento. Devido à falta de opções diante delas, Noemi incentivou Ruth e Orfa a retornar para a casa de seus pais em Moabe, onde poderiam casar-se novamente. Ruth capítulo 1, versículos 8 e 9. Inicialmente as duas resistiram,
Mas depois que Noemi descreveu verbalmente a situação desesperadora em que se encontravam, versículos de 10 a 13, Orfa decidiu ficar, versículo 14. Ruth, entretanto, não só se comprometeu com Noemi até a morte, mas também com o Deus de Israel, versículos 16 e 17. Tal compromisso aparentemente demonstrava sua fé no Senhor ao adotar um tipo de proselitismo dentro do povo da aliança. No dia seguinte à triste chegada das duas em Belém, Ruth capítulo 1, versículo do 19 ao 22, Ruth saiu para respigar nos campos para obter alimento. Ruth capítulo 2, versículos 2 e 3. É possível que tal prática fosse comum também na cultura moabita, mas era claramente ordenada na lei de Moisés. Os pobres, as viúvas e os estrangeiros residentes no meio do povo de Israel podiam ter suas necessidades básicas supridas com certa dignidade por meio da prática de respigar os campos, conforme podemos ver em Levítico capítulo 23, versículo 22 e o Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Ruth, entretanto, pediu mais do que a simples oportunidade de respigar no campo ao qual Deus a dirigiu. O antigo idioma hebraico, como em Ruth capítulo 2, versículo 3, considerava o caso como providência divina. Corajosamente seguiu atrás dos segadores e recolheu o que deixaram de colher. Ruth capítulo 2, versículo 7. O dono do campo, Boaz, que sabia quem era Ruth e qual sua situação atual, versículos 11 e 12, cedeu ao pedido incomum, versículos 8 e 9, e foi ainda mais além, pois proporcionou-lhe proteção e provisão, versículos 9 e do 14 ao 18. Neste ponto, Boaz surgiu apenas como um benfeitor para Ruth, até o final da colheita. Noemi, entretanto, viu nas atitudes dele a forte possibilidade de que pudesse se casar por levirato com Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 20 e Ruth capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Embora nas Escrituras tal prática fosse limitada apenas aos cunhados, Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 7, aparentemente, com o passar do tempo, a responsabilidade pela família do falecido e sua viúva foi aplicada também a outros parentes próximos. Assim, Noemi elaborou um plano para discretamente, porém de maneira decisiva, aproximar-se de Boaz com a ideia. Numa noite, no final da estação das colheitas, Ruth capítulo 2, versículo 23, Ruth aproximou-se do local ao lado da eira, nos arredores de Belém, onde Boaz dormia a fim de guardar seus grãos. Ruth capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6. Deitou-se aos seus pés e aguardou que ele despertasse, quando então apelou para que assumisse seu papel de parente remidor como base para um casamento, versículos 8 e 9. Depois desse diálogo, Ruth permaneceu aos pés dele até de madrugada, para sair sem ser vista por ninguém, versículos 13 e 14. Alguns estudiosos interpretam esta atitude de Ruth, particularmente a maneira como descobriu os pés de Boaz ao se deitar, Ruth capítulo 3, versículo 7, e permaneceu lá durante toda a noite, versículos 13 e 14, como clara indicação de que ela tentou uma investida sexual, a qual Boaz foi receptivo. Tal ideia, entretanto, é totalmente contrária ao que pode ser visto do caráter dos dois por todo o livro, especificamente na conversação entre eles no meio da noite. Boaz expressou admiração pelo recato de Ruth, versículo 10, e considerou-a uma mulher virtuosa, versículo 11. Além disso, os detalhes da cena interpretados como de natureza sexual podem ser entendidos de outras formas. Não há uma evidência concreta de que houve qualquer envolvimento sexual. A resposta dele trouxe luz sobre um fator adicional no desenvolvimento da narrativa. Embora Boaz estivesse disposto a se casar com Ruth por meio do levirato, reconheceu que havia em Belém um outro parente mais próximo do que ele. Versículo 12. Era necessário que esse homem renunciasse ao seu direito e à sua responsabilidade
para que Boaz fechasse seu acordo com Ruth. Versículo 13. Diante de uma assembleia onde se reuniram os anciãos da cidade, Ruth capítulo 4, versículo 2, Boaz inteligentemente fez um acordo com o parente, cujo nome não é mencionado, o qual passou a ele o direito de ser o remidor. Versículos do 1 ao 8. De acordo com a lei mosaica, Ruth tinha o direito de humilhar publicamente o outro parente por sua omissão. Deuteronômio capítulo 25, do versículo 7 ao versículo 10. Como, porém, estava interessada em casar-se com Boaz, ela não levou o assunto adiante. Pelo contrário, esperou que seu futuro esposo agisse da melhor maneira possível. Ruth capítulo 3, versículo 18. Quando a transação legal foi concluída, a multidão desejou votos de felicidades e comparou a nova esposa de Boaz, Ruth, com as mulheres que participaram da formação do povo de Israel: Raquel, Lia, Ruth capítulo 4, versículo 11, e Tamar, uma estrangeira que teve filhos com Judá por meio de um relacionamento de levirato. Ruth capítulo 4, versículo 12 e Gênesis capítulo 38. Talvez a esterilidade temporária de Raquel e Tamar, seguida pela fertilidade, fosse outro ponto de comparação. Na época do casamento, não é possível determinar especificamente se Boaz já era casado ou qual era a diferença de idade entre os dois, desde que ele várias vezes refere-se a Ruth com as palavras "minha filha". Ruth capítulo 2, versículo 8 e Ruth capítulo 3, versículos 10 e 11. Assim como Noemi a chamava, Ruth capítulo 2, versículo 2 e 22, e Ruth capítulo 3, versículos 1, 16 e 18. Provavelmente Boaz estava mais próximo da idade da prima do que da de Ruth. Depois de aproximadamente 10 anos de casamento e viuvez, Ruth capítulo 1, versículos 4 e 5, a moabita provavelmente estivesse com 30 anos quando se casou com Boaz, e ele deveria ter em torno de 50 anos ou um pouco mais. Com aquela idade, naquele tipo de sociedade, é provável que Boaz fosse casado. Se era, sua esposa e filhos simplesmente não foram mencionados, ou talvez fosse viúvo e sem filhos. Certamente não é revelada nenhuma preocupação pela confusão que o casamento causaria para Boaz, como aconteceu com o outro parente. Ruth capítulo 4, versículo 6. Logo depois do casamento, Ruth recebeu do Senhor a capacidade para conceber. Versículo 13. O menino chamado Obed foi a grande alegria de Noemi, sua avó adotiva, e tornou-se ancestral do rei Davi. Versículos do 14 ao 17. É intrigante notar que esta criança foi proclamada remidora de Noemi em sua velhice. Versículos 14 e 15, ao mesmo tempo que o texto dos versículos 16 e 17 indica que ela não só cuidou de Obed, versículo 16, como efetivamente o adotou, versículo 17. Se essa interpretação é correta, Obed substituiu legalmente os filhos falecidos de Noemi, Ruth capítulo 1, versículo 5 e Ruth capítulo 4, versículo 10. Talvez a referência a Ruth como melhor do que 7 filhos, Ruth capítulo 4, versículo 15, signifique que a moabita, por meio de sua devoção a Noemi, fez mais do que substituir seus filhos. Ruth capítulo 4, versículo 15, Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Devido ao fato de que se tratava de uma família patriarcal, cujo tamanho ideal muitas vezes era considerado o de 7 pessoas, o número bíblico da plenitude, a declaração de que Ruth era melhor do que 7 filhos, de fato, era uma homenagem extravagante. Talvez porque Boaz e Ruth tenham sido descritos anteriormente como pessoas de excelente caráter. Ruth capítulo 2, versículo 1 e Ruth capítulo 3, versículo 11. Na conclusão do livro, são honrados de maneira similar. A multidão reunida já tinha desejado a Boaz: ate valorosamente em Efrata e faze-te homem afamado em Belém. Ruth capítulo 4, versículo 11. Isso, porém, não é tudo.
Boaz encontra-se numa posição privilegiada, pois é o sétimo na linhagem real de Davi. Ruth capítulo 4, versículo 21. Assim, Ruth e Boaz são vistos como figuras bíblicas exemplares, perfeitamente combinadas espiritualmente. A outra referência bíblica a Ruth é particularmente interessante devido à clara relação que tem com o propósito do livro que é encontrada. A menção de seu nome na árvore genealógica de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 5, está junto com a de outras 3 mulheres. Tamar, versículo 3, Raabe, versículo 5, e a esposa de Urias, versículo 6. Todas as 4 parecem ser estrangeiras dentro do contexto do Antigo Testamento no qual se encontram. Assim, o primeiro evangelho, que termina com a ordem de Cristo para fazer discípulos de todas as nações, Mateus capítulo 28, versículo 19, começa com o reconhecimento de que mulheres estrangeiras como Ruth contribuíram sobremaneira para a linhagem de Jesus, o Messias. Disse Boaz: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Termina aqui mais um quiz eclético. Com toda humildade, eu quero te pedir para que você possa se inscrever em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você fique informado dos próximos vídeos de quiz que estaremos fazendo para você. Não deixa de curtir, compartilha e comenta. Fala quantas respostas você acertou neste nosso quiz. Tenho certeza que você é um crânio na Bíblia. Que Deus te abençoe e te guarde.